Centro Histórico de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade do século XVIII. Seu desenho é barroco, de ruas tortuosas e estreitas que refletem os contornos dos rios que a envolvem. A luminosidade intensa, o calor escaldante e a paisagem típica de seu entorno ajudam a compor o singular e telúrico ambiente cuiabano. 3 ciclos de produção do espaço podem ser destacados na história urbana de Cuiabá: o ciclo da mineração, o ciclo da sedimentação administrativa e o ciclo da modernização. O ciclo da mineração começou em torno das jazidas, principalmente à margem direita do córrego da Prainha. As primeiras ruas irão surgir entre o Largo da Mandioca e a Matriz, em paralelo ao córrego da Prainha. Os primeiros largos vão surgindo e o espaço urbano vai se definindo com as primeiras ruas em direção ao Porto Geral, saindo do Largo da Matriz. Em contraponto, no cimo do morro, próximo à Igreja do Rosário, do lado esquerdo do córrego, começam a aparecer as primeiras casas ordenadas em função da igreja. As casas são construídas umas coladas às outras, sobre o limite lateral dos terrenos e o alinhamento das ruas. A arquitetura dessas casas obedece ao padrão paulista do século XVIII, assumindo algumas características particulares da região. No primeiro período, o pé direito é baixo, as fachadas são estreitas, reproduzindo um padrão único que confere certa monotonia à paisagem. Os telhados são em 2 águas, com caídas para a rua e para o quintal, com um colorido brilhante que decorre da qualidade do barro utilizado na fabricação das telhas. A mudança da capital da província em 1835 foi para Cuiabá um fato marcante e decisivo na produção e na fixação das características urbanísticas do ciclo de sedimentação administrativa. A concepção que norteava as construções dos novos edifícios públicos e das praças se orientava pela representação arquitetônica dessa nova e prestigiosa função. As construções residenciais, da mesma forma, começam a espelhar essa nova realidade. O traçado urbano ganha contornos bem mais nítidos e a arquitetura se enriquece e diversifica com a construção de edifícios públicos no Largo do Palácio, no Largo da Matriz e no caminho do Porto Geral. A malha urbana fica mais densa e concentrada, principalmente entre o Largo da Mandioca e os largos do Palácio Provincial e da Matriz. Vários sobrados foram construídos ao longo do século XIX, principalmente para servir de residência a dignatários da província. Essas construções têm em comum a simplicidade de suas fachadas, independente da elaboração de seus adornos, e o uso de grades de ferro batido na parte superior. Algumas com desenho bastante elaborado e de vidraças nas janelas. Outra característica marcante são os quintais cuiabanos, plantados com laranjeiras, cajueiros, goiabeiras e tamarindeiros. Esses quintais ainda permanecem em algumas residências das ruas mais tradicionais de Cuiabá. No final do século XIX, algumas ruas centrais receberam calçamento de pedras cristal.
A linha de bonde de tração animal foi inaugurada em 1891, ligando o centro ao Porto Geral. A arquitetura comercial dessa época tem no casarão da Casa Orlando a sua mais expressiva representação. O declínio das usinas de açúcar e da exportação da borracha provoca uma profunda estagnação econômica na região no início do século. Fechada em si, a sociedade passa a se ver melhor através do cultivo das tradições e de uma cultura própria. A cuiabania define seu perfil e sua identidade, marcada pela alegria em suas diferentes expressões. Na década de 40, tem início o terceiro momento do ciclo da administração pública, durante o Estado Novo, sob a interventoria de Júlio Miller. Abriu-se na época uma grande avenida partindo da Praça Alencastro, antigo Largo do Palácio. No início dessa avenida, no limite entre a praça e a Rua Joaquim Murtinho, antiga Rua Formosa, foi construído o Grande Hotel. Um quarteirão após o cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Comandante Costa, foram construídos a Secretaria-Geral e o Tribunal de Justiça. 3 quarteirões acima foi construído o Colégio Estadual, a maior de todas as edificações no período. Na década de 50, começa a introdução na paisagem urbana de prédios de vários pavimentos, símbolo da modernidade das grandes metrópoles. Um projeto de boa construção foi o novo Palácio do Governo, que ergueu seus 7 agressivos pavimentos sobre a horizontalidade da Baixada Cuiabana, fronteiro à Praça Alencastro. Essa obra de engenharia e de arquitetura modernas, no entanto, despojou a cidade de um dos mais harmoniosos conjuntos arquitetônicos oitocentistas, formado pelo antigo palácio, pela delegacia fiscal e pelos casarões vizinhos. Este período coincide com a construção de Brasília, tendo início o ciclo de modernização de Cuiabá. O limite entre o ciclo de sedimentação administrativa e o novo ciclo da modernização é marcado no ano de 1968, com a demolição da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá. O centro da cidade perde, com a mudança do Palácio do Governo e das Secretarias de Estado para o novo centro político e administrativo, na primeira metade dos anos 70, a sua característica de espaço do poder. Um tempo novo se avizinha a partir dessa retomada do espaço produzido pelos homens. É sabido que o espaço geográfico materializa atributos das sociedades que os produziram. E é também verdade que esses atributos se modificam com a história dessas sociedades.
Plantada entre Chapada e Pantanal, Cuiabá vê chegar um momento especialmente propício a uma profunda reflexão sobre as relações estabelecidas entre a geografia e a história, pela determinação e a vontade de todos aqueles que se encontram envolvidos nesse projeto que se debruça sobre a arquitetura e a distribuição espacial em nossa região. Afinal, uma cidade vive dos que nela vivem.